E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Este é um novo episódio de Clippings da Cleusa, dessa vez na modalidade TI, Tecnologia da Informação. Desta vez a gente separou 3 artigos escolhidos pela Cleusa. Vamos dar uma olhada? Então é o seguinte, o primeiro artigo é esse aqui, ó. Então esse primeiro artigo ele fala sobre um assunto muito interessante. Tá aí, ó. Você tá vendo aí. Conheça os maiores cyber attacks da história do Brasil e do mundo. Na verdade, alguns cyber attacks que foram feitos em outras partes do mundo e que afetaram o Brasil também. Parece ser interessante, né? Vamos dar uma olhada aí, ó. Então, para vocês procurarem aí este artigo, ele está lá no site do Olhar Digital. É uma das fontes que a Cleusa gosta de pesquisar artigos novos. Então fica a dica aí, ó. Sempre tem coisa nova aí nesse site, estão publicando alguma coisa interessante. Conheça os maiores cyber ataques do Brasil. Então, nesse artigo aqui, só para vocês terem uma ideia, né, tava dando uma olhada, ele começa contando, né, que a motivação de escrever esse artigo é porque faz pouco tempo que o Supremo Tribunal de Justiça, o segundo maior tribunal do Brasil, sofreu um cyberataque ferrenho. E isso prejudicou muitas coisas aí. E eles estavam, inclusive, com medo de que tivesse um ataque parecido com esse também nos outros tribunais, inclusive no Tribunal Eleitoral, que poderia afetar a eleição de 2020. Mas enfim, o que aconteceu, na verdade, conforme o artigo explica, né, é que esses cyberataques que estão ocorrendo, a maioria deles agora ocorrem em cima de empresas ou instituições governamentais. Por quê? Porque o caráter desses ataques modernos é o tal do ransomware. O que é isso? É através de roubo ou de captura de arquivos e dados e depois futuro resgate desses dados em forma de pagamento. Então o objetivo dos hackers é ganhar dinheiro mesmo em cima de um crime aí de sequestro de dados. Que loucura, hein? Né? Quem poderia imaginar que agora sequestro tem também dados? Né? Já imaginou seus dados sequestrados? Né? Você pagaria o resgate? Muitos pagariam sim, né? Tem dados muito importantes que podem ser sequestrados e que talvez pagariam. Outros nem tanto, talvez eles tenham um backup, possam recuperar, não vão pagar nada por isso. É por isso que os ataques ocorrem em cima de órgãos governamentais que dependem totalmente dos dados que foram sequestrados aí. Então o que aconteceu recentemente lá, justamente foi isso. Houve um ataque lá que roubou, é o que está explicando aqui, né? Esse ataque brasileiro aí. Mas além desse ataque brasileiro, o artigo menciona outros ataques que afetaram o Brasil, como o WannaCry, que também era um ataque parecido com esse, criptografava mais de 200 mil computadores em 150 países e alguém tinha que pagar um resgate aí para receber os dados de volta. Afetou INSS no Brasil, Santander e Vivo. Também teve um outro ataque que foi de menor intensidade, aqui está dizendo, que é esse Xpeter. Foi de menor intensidade, mas ele foi considerado mais grave. Por quê? Porque o objetivo dos criminosos era ganhar dinheiro pedindo resgate, mas ferrar tudo também. Ou seja, a maioria dos dados foram perdidos de verdade, porque o objetivo dos criminosos não era devolver os dados depois de pagar um resgate. Era fazer todo mundo de trouxa mesmo, pegar a grana e não devolver dado nenhum. Devolver uma chave falsa que não servia para nada e a maioria dos dados foram perdidos. Então esse Xpeter foi considerado um dos ataques cibernéticos mais caros que já existiram do mundo, né? Com segundo o Kaspersky, um prejuízo estimado em 10 bilhões. Então, vai vendo, né? Depois seguem outros
talvez de intensidade menor, mas também muito poderosos. Stuxnet Duke 2.0, ataque sofisticado. Por quê? Esse ataque é interessante. Dá uma lida nesse artigo para vocês entenderem por que eu estou dizendo que ele é interessante. Porque ele é um ataque que fizeram nas usinas nucleares de enriquecimento de urânio do Irã. E esse ataque, ele danificou fisicamente alguns equipamentos da usina. Então, que ataque maluco é esse? É um ataque de hardware, por assim dizer. E como eles fizeram isso, né? Porque foi bem complexo de se realizar, visto que tinha muitas máquinas lá que não trabalhavam com internet, não estavam conectadas na internet. Mas eles conseguiram hackear equipamentos que não são de internet, equipamentos de comunicação interna e outras coisas parecidas com isso. Então foi um ataque cibernético bem doido, bem de filme mesmo. Bom, e aí tem Mirai. Esse daqui é uma coisa mais moderna que está acontecendo, né? Que tem a ver com redes de internet das coisas. Então todo mundo tem um pouco de medo aí da internet das coisas, né? Será que alguém não vai hackear? Vai ligar minha geladeira, vai desligar minha geladeira, ligar meu ar-condicionado na hora errada? Eu tô tomando banho e vão desligar meu chuveiro? Pode até acontecer, né? Esse ataque aí, chamado Mirai, ele indica que isso pode ser possível, sim, né? A coisa precisa estar muito bem estruturada, né? Talvez na sua casa lá você tem que ter um botão para cortar a rede, cortar a internet de tudo, para você tomar um banho sossegado, em paz, né? Quando a sua casa estiver completamente dominada pela internet das coisas. Então, vamos lá, vamos com cuidado. Então é um artigo aí interessante para vocês lerem aí, né? Tem mais algumas coisas que foi dito aí, né? Procura lá no site Olhar Digital, o link tá aparecendo ou já apareceu aí embaixo, e aí você vai encontrar esse artigo aí. A gente viu mais dois, certo? Como eu te disse, hoje nós estamos analisando 3 artigos escolhidos pela nossa Cleusa. Vamos pro segundo? Esse daí, ó. Esse segundo artigo que eu escolhi, da lista que ela manda, porque a lista dela é maior, este segundo é interessante também. Esse segundo aqui, ele fala sobre 5 cursos gratuitos da Microsoft. Quer ver? Vou mostrar melhor para você aqui, ó. 5 cursos gratuitos da Microsoft para quem quer aprender análise de dados. Então o que acontece? A análise de dados é uma coisa que está muito na moda, mas não é um tipo de moda no sentido negativo, é no sentido positivo, porque é um tipo de trabalho, atividade relacionada a TI muito em voga hoje em dia. Quer dizer, está tendo muita procura desse tipo de serviço, análise de dados. Alguns dizem que os dados é o novo ouro, então por isso que análise de dados se tornou uma coisa bem interessante e procurada pelas pessoas. E a Microsoft quer inserir você nesse mundo da análise de dados. Então esse artigo aqui é bem legal e uma sugestão bem interessante, porque ele fala sobre 5 cursos gratuitos, mas não é um curso assim, né, completo. São cursos para iniciantes, mas para inserir você nesse mundo aí. E eles são da Microsoft. Então aqui está falando, ó, a plataforma Eu Capacito, que é da Microsoft, e você vai encontrar ali os links aqui, ó, no artigo dos 5 artigos, dos 5 cursos. Alguns são bem curtos, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, Comece a Análise de Dados na Microsoft. É bem introdutório, tem apenas 1 hora. E ele vai introduzir você nos conceitos da análise de dados. Depois, tem outro aqui, ó, Prepare Dados para Análise. É meio na ordem cronológica, tá? É bom você fazer o curso e assistir os vídeos na ordem que está aqui. Então, um segundo curso seria Prepare Dados para Análise, de 3 horas e 36 minutos. Lembrando que os cursos, a maioria deles não tem vídeo, é só texto mesmo. E eles estão em português, foram traduzidos. Acho que tem um só, que é um vídeo, tá? Então, na verdade, é textual. Mas não importa, isso também tem bastante conteúdo para você aprender. Então, aí vai começar a falar sobre Power Query, como é que funciona isso, para que serve. Também fala do Power BI, para você, um terceiro curso de 5 horas e 31 minutos, que é a ferramenta mais conhecida e usada para análise de dados,
Power BI. Então ele vai começar a explicar o que é e assim por diante, o que é uma linguagem DAX, DAX para criar medidas e blá blá blá. Tem também um outro curso na sequência de 5 horas e 5 minutos também, Visualize dados no Power BI, as ferramentas de relatório, de dados, dashboards e coisas assim. Então você vai entender o que é todos esses termos aí, BI, Business Intelligence, e aí você vai saber como é que funciona essa ferramenta poderosíssima aí, que as pessoas estão usando demais para avaliar muita coisa, para avaliar mercado e assim por diante. Aqui tem a parte de análise de dados, 1 hora e 52 minutos. Mais uma vez, depois de produzir relatórios, você vai analisar dados. E esse seria o último curso dessa série. Na verdade, vamos dizer assim, aqui diz que são 5 cursos. Eu chamaria assim de um curso, vamos dizer. Eu diria que é um curso de Power BI, ou melhor, Power BI não, desculpa. Um curso de análise de dados introdutório com 5 fascículos, ou 5 unidades. Eu diria isso, né? Ou, se você quiser, chame de 5 cursos de análise de dados. Tá bom? Boa dica, né? Então, acessa esse site aí, ó. Esse site tá aqui, ó. Você tá vendo aí? IT Media. Então, computerworld.com.br, carreira, etc. Você vai ter aí o link para você acessar tranquilamente. Tá bom? Bom, eu falei que eram 3, então terceiro e último. Esse terceiro e último tem muito a ver com o momento agora aqui que foi gravado esse vídeo, né? Hoje é dia 30 de novembro de 2020, esse ano doido aí. Bom, esse terceiro artigo aqui, ele é bem interessante, ó, olha o que ele é. A história da urna eletrônica e das eleições no Brasil. E este tem um vídeo, então você pode optar por assistir o vídeo, mas tem também aqui, ó, o texto. Aí você escolhe. Então esse aqui é interessante também, hein? Porque no Brasil a eleição parece meio controlada, pelo menos não tem muita loucura aqui, não tem umas coisas que parece coisa do Far West, né? Mas como é que chegou até esse ponto, né? Tem uma urna eletrônica, um equipamento que muitos países ainda não têm. Então este artigo vai explicar. Este artigo com vídeo vai explicar. Então por isso que é interessante, porque passa por toda a história aí, primeiras votações que tiveram, claro que eram de papel, né? Bem antes do eletrônico, votações diretas e indiretas, a maioria indireta no início. Aí depois começou a chegar as cédulas, né? Tentaram, olha que legal que eu descobri aqui, tentaram inventar uma máquina de votar muito tempo atrás, em 1932. Deixa eu ver o que é isso mesmo. Não, acho que foi depois, ó, 55, ó. Surgiu uma máquina, não, antes disso, surgiu uma tal de máquina aqui de votar, não foi usada, tá? Depois veio a cédula de papel com o nome da galerinha, votava em vice-presidente separadamente. Depois entrou a tecnologia. A tecnologia não começou com voto eletrônico, mas começou com cadastramento, começou com cédulas, com números de cédulas cadastrados através de computadores e assim por diante. Teve uma cidadezinha chamada Brusque, bem conhecida até, em Santa Catarina, tem um time de futebol bem relevante. Ele fez eleição eletrônica muito antes de todo mundo. Muito interessante, que está explicando o artigo aqui. Depois fala como que surgiu a urna. Um monte de japonês trabalhou na urna. Paulo Nakaya, Oswaldo Imamura, Mauro Hashioka, Antônio Marcondes e Giuseppe Nannino trabalharam aí na construção, na elaboração e ideia desta urna, que não chamava urna, se chamava coletor, uma coisa assim. Está escrito em algum lugar aqui. Coletor eletrônico de voto. Está escrito aqui, ó. Melhor, virou urna eletrônica. E aí fala, né, sobre como que se evoluiu e assim por diante. E é questionamento constante, né, sobre a segurança dessa urna, se ela é realmente segura. Tem uns testes que são feitos. Será que dá para confiar mesmo no resultado eleitoral? Muita coisa louca aí. É um artigo interessante, então ó, dá uma olhada aí, ó. Esse artigo tá aqui, ó, indicado pela Cleusa. A história da urna eletrônica, Tecmundo. Vou botar aqui, ó,
o link para você encontrar aí. Fique à vontade. Aproveite. Tá bom? É isso aí então. Esses foram os 3 artigos que eu selecionei já da seleção feita pela Cleusa. Os clippings da Cleusa. Espero que tenha gostado, tenha tirado algum proveito. Valeu, até a próxima. Power off. Ó, tá certinho.